acabando Davi de falar com Sol, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E desde aquele dia Sol o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia, e a deu a Davi, como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Sol o enviasse, e era sempre bem sucedido, e Sol o pôs sobre a gente de guerra, e isso pareceu bem aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Sol. Sucedeu porém que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Sol, cantando e dançando alegremente, com tambores, e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Sol feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Sol se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares. Que lhe falta, senão só o reino? Daquele dia em diante, Sol trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Sol, que começou a profetizar no meio da casa. E Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Sol tinha na mão uma lança, e Sol arremessou a lança, dizendo consigo: encravarei a Davi na parede. Davi, porém, desviou-se dele por 2 vezes. Sol, pois, temia Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado dele, pelo que Sol o afastou de si, e o fez comandante de 1000, e ele saía e entrava diante do povo. E Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo, então, Sol que ele era tão bem sucedido, tinha receio dele. Mas todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Sol disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, contanto que me sejas filho valoroso, e guerreis as guerras do Senhor. Pois Sol dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Sol: quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para eu vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que é o tempo em que Merabe, filha de Sol, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Sol, amava Davi. Sendo isto anunciado a Sol, pareceu bem aos seus olhos. E Sol disse: eu lhe darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Sol disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Sol, pois, deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei se agrada de ti, e todos os seus servos te querem bem. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Assim os servos de Sol falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de condição humilde? E os servos de Sol lhe anunciaram isto, dizendo: assim e assim falou Davi. Então disse Sol: assim direis a Davi: o rei não deseja dote, senão sem prepúcios de filisteus, para que seja vingado dos seus inimigos. Porquanto Sol tentava fazer Davi cair pela mão dos filisteus. Tendo os servos de Sol anunciado estas palavras a Davi, pareceu bem aos seus olhos tornar-se genro do rei. Ora, ainda os dias não se haviam cumprido, quando Davi se levantou, partiu com os seus homens, e matou dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os prepúcios deles, e os entregou, bem contados, ao rei, para que fosse seu genro. Então Sol lhe deu por mulher sua filha Mical. Mas quando Sol viu e compreendeu que o Senhor era com Davi e que todo Israel o amava, temeu muito mais a Davi, e Sol se tornava cada vez mais seu inimigo. Então saíram os chefes dos filisteus à campanha, e sempre que eles saíam, Davi era mais bem sucedido do que todos os servos de Sol, pelo que o seu nome era muito estimado.
Falou, pois, Sol a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Sol, estava muito afeiçoado a Davi, pelo que Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Sol, meu pai, procura matar-te, portanto, guarda-te amanhã pela manhã. Fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e me porei ao lado de meu pai no campo em que estiveres. Falarei acerca de ti a meu pai, verei o que há, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Sol, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos para contigo têm sido muito bons. Porque expôs a sua vida e matou o filisteu, e o Senhor fez um grande livramento para todo o Israel. Tu mesmo viste, e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando sem causa a Davi, e Sol deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou: Como vive o Senhor, Davi não morrerá. Jonatas, pois, chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras, e o levou a Sol, e Davi o assistia como dantes. Depois tornou a haver guerra, e saindo Davi, pelejou contra os filisteus, e os feriu com grande matança, e eles fugiram diante dele. Então o espírito maligno da parte do Senhor veio sobre Sol, estando ele sentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e Davi estava tocando a harpa, e Sol procurou encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Sol, que fincou a lança na parede. Então Davi fugiu, e escapou naquela mesma noite. Mas Sol mandou mensageiros à casa de Davi, para que o vigiassem, e o matassem pela manhã. Porém Mical, mulher de Davi, o avisou, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugindo, escapou. Mical tomou uma estátua, deitou-a na cama, pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma capa. Quando Sol enviou mensageiros para prenderem a Davi, ela disse: Está doente. Tornou Sol a enviá-los, para que vissem a Davi, dizendo-lhes: Trazei-mo na cama, para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então perguntou Sol a Mical: Por que assim me enganaste, e deixaste o meu inimigo ir escapar? Respondeu Mical a Sol: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e indo ter com Samuel, em Ramá, contou-lhe tudo quanto Sol lhe fizera. Foram, pois, ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E foi dito a Sol: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou o Sol mensageiros para prenderem a Davi. Quando eles viram a congregação de profetas profetizando, e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Sol, e também eles profetizaram. Avisado disso, Sol enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Ainda terceira vez enviou Sol mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi ele mesmo a Rama e, chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Foi, pois, para Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus veio também sobre ele, e ele ia caminhando e profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá, e despindo as suas vestes, ele também profetizou diante de Samuel, e esteve no por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: Está também Sol entre os profetas. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, veio ter com Jonatas e lhe disse: Que fiz eu? Qual é a minha iniquidade e qual é o meu pecado diante de teu pai, para que procure tirar minha vida? E ele lhe disse: Longe disso não has de morrer. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem que primeiro me participe. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio. Não é verdade. Respondeu-lhe Davi, com juramento: Teu pai bem sabe que achei graça aos teus olhos. Pelo que disse: Não saiba isto Jonatas,
para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que desejas tu que eu te faça? Respondeu Davi a Jonatas: eis que amanhã é a lua nova, e eu deveria sentar-me com o rei para comer, porém deixa-me ir, e esconder-me no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a parentela. Se ele disser: está bem, então teu servo tem paz. Porém, se ele muito se indignar, fica sabendo que ele já está resolvido a praticar o mal. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há culpa em mim, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Ao que respondeu Jonatas: longe de ti tal coisa. Se eu soubesse que meu pai estava resolvido a trazer o mal sobre ti, não to descobriria eu? Perguntou, pois, Davi a Jonatas: quem me fará saber? Se por acaso teu pai te responder asperamente. Então disse Jonatas a Davi: vem, e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, se houver coisa favorável para Davi, eu não o enviarei a ti e não te o farei saber. O Senhor faça assim a Jonatas, e outro tanto, se, querendo meu pai fazer-te mal, eu não te fizer saber, e não te deixar partir, para ires em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai, e não somente usarás para comigo, enquanto viver, da benevolência do Senhor, para que não morra, como também não cortarás nunca da minha casa a tua benevolência, nem ainda quando o Senhor tiver desarraigado da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então Jonatas fez Davi jurar de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe ainda Jonatas: amanhã é a lua nova, e notar-se-á a tua ausência, pois o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente, irás àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e te sentarás junto à pedra de Zel, e eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirasse ao alvo. Então mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, apanhas, então vem, porque, como vive o Senhor, há paz para ti, e não há nada a temer. Mas se eu disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, o Senhor é a testemunha entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e, sendo a lua nova, sentou-se o rei para comer. E, sentando-se o rei, como de costume, no seu assento junto à parede, Jonatas sentou-se defronte dele, e Abner sentou-se ao lado de Sol, e o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto Sol não disse nada naquele dia, pois dizia consigo: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no dia seguinte, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi ficou vazio. Perguntou, pois, Sol a Jonatas, seu filho: porque o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Respondeu Jonatas a Sol: Davi pediu-me encarecidamente licença para ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa parentela tem um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu fosse. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes ir, para ver a meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Sol contra Jonatas, e ele lhe disse: filho da perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua, e para a vergonha de tua mãe.
pois por todo o tempo em que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia agora, e traze-mo, porque ele há de morrer. Ao que respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de morrer, que fez ele? Então Saul levantou a lança, para o ferir. Assim entendeu Jonatas que seu pai tinha determinado matar a Davi, pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia do mês não comeu, pois se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha ultrajado. Jonatas, pois, saiu ao campo, pela manhã, ao tempo que tinha ajustado com Davi, levando consigo um rapazinho. Então disse ao moço, corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e Jonatas atirou uma flecha, que fez passar além dele. Quando o moço chegou ao lugar onde estava a flecha que Jonatas atirara, gritou-lhe este, dizendo, não está porventura a flecha para lá de ti? E tornou a gritar ao moço, apressa-te, anda, não te demores. E o servo de Jonatas apanhou as flechas, e as trouxe a seu senhor. O moço, porém, nada percebeu, só Jonatas e Davi sabiam do negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço, e lhe disse, vai, leva-as à cidade. Logo que o moço se foi, levantou-se Davi da banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram ambos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, o qual saiu, tremendo, ao seu encontro, e lhe perguntou, por que vens só, e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou um negócio, e me disse, ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens a mão, dá-me 5 pães, ou o que se achar. Ao que, respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, porém, pão sagrado, se ao menos os mancebos se têm abstido das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, e lhe disse, sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram há 3 dias, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos, embora fosse para uma viagem comum, quanto mais ainda hoje não serão santos os seus vasos. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se haviam tirado de diante do Senhor no dia em que se tiravam para se pôr ali pão quente. Ora, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomeu, chefe dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque, não tens aqui à mão uma lança ou uma espada, porque eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, pois o negócio do rei era urgente. Respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Ela, está aqui envolta num pano, detrás do éfode. Se a queres tomar, toma, porque não há outra aqui senão ela. E disse Davi, não há outra igual a essa, dama. Levantou-se, pois, Davi fugiu naquele dia de diante de Saul, e foi ter com Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram, este não é Davi, o rei da terra não foi deste que cantavam nas danças, dizendo, Saul matou os seus milhares, por Davi os seus 10 milhares, e Davi considerou estas palavras no seu coração, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fingiu-se doido nas mãos deles, garatujando nas portas, e deixando correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos, bem vedes que este homem está louco, porque mo trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis a este para fazer doidices diante de mim, há de entrar este na minha casa.
Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe de Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Disse o profeta Gade a Davi: Não fiques no lugar forte, sai, e entra na terra de Judá. Então Davi saiu, e foi para o bosque de Erete. Ora, ouviu Sol que já havia notícias de Davi dos homens que estavam com ele. Estava Sol em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira, sobre o alto, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então disse Sol a seus servos que estavam com ele: Ouve, agora, benjamitas, acaso o filho de Jessé vos dará a todos vós terras e vinhas, e far-vos a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me avise de ter meu filho feito aliança com o filho de Jessé, e não haja ninguém dentre vós que se doa de mim, e me participe o ter meu filho sublevado o meu servo contra mim, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os servos de Sol, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, isto é, aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vierem ao rei. E disse Sol: Ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe perguntou Sol: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que ele se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia. Ao que respondeu Aimeleque ao rei dizendo: Quem é, entre todos os teus servos, tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda, e honrado na tua casa? Porventura é de hoje que comecei a consultar por ele a Deus. Longe de mim tal coisa. Não impute o rei coisa nenhuma a mim seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei, porém, disse: Has de morrer, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos, e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles está com Davi, e porque sabiam que ele fugia e não mo fizeram saber. Mas os servos do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Virou-se, então, Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Todavia um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, que se chamava Abiatar, escapou e fugiu para Davi, e Abiatar anunciou a Davi que Sol tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Sol. Eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua. Comigo estarás em segurança. Ora, foi anunciado a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Pelo que consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu,
e ferirei a esses filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: vai, fere aos filisteus e salva a Keila. Mas os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais se formos a Keila, contra o exército dos filisteus. Davi, pois, tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-te, desce a Keila, porque eu hei de entregar os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens para Keila, pelejou contra os filisteus, levou-lhes o gado, e fez grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Ora, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com um éfode na mão. Então foi anunciado a Sol que Davi tinha ido a Keila, e disse Sol: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, porque entrou numa cidade que tem portas e ferrolhos. E convocou todo o povo à peleja, para descerem a Keila, e cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Sol maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Sol procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me os cidadãos de Keila na mão dele descerá Sol, como o teu servo tem ouvido. Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. Respondeu o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Sol. E respondeu o Senhor: entregarão. Levantou-se, então, Davi com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. Sol, quando lhe foi anunciado que Davi escapara de Keila, deixou de sair contra ele, e Davi ficou no deserto, em lugares fortes, permanecendo na região montanhosa no deserto de Zif. Sol o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Sol saíra à busca da sua vida, esteve no deserto de Zif, em Ores. Então se levantou Jonatas, filho de Sol, e foi ter com Davi em Ores, e o confortou em Deus, e disse-lhe: não temas, porque não te achará a mão de Sol, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Sol, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Ores, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Sol, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes em Ores, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Jezimon. Agora, pois, ó rei, desce apressadamente, conforme todo o desejo da tua alma. A nós nos cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Sol: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim, e depois, informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar que ele frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é muito astuto. Pelo que atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta, e então voltai para mim com notícias exatas, e eu irei convosco, e a dizer que, se estiver naquela terra, eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. Eles, pois, se levantaram e foram a Zif adiante de Sol. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina ao sul de Jezimon, e Sol e os seus homens foram em busca dele. Sendo isso anunciado a Davi, desceu ele a penha que está no deserto de Maom, ouvindo o Sol, foi ao deserto de Maom, a perseguir Davi. Sol ia de uma banda do monte, e Davi os seus homens da outra banda, e Davi se apressava para escapar, por medo de Sol, porquanto Sol e os seus homens iam cercando a Davi e aos seus homens, para os prender. Nisso veio um mensageiro a Sol, dizendo: apressa-te, e vem, porque os filisteus acabam de invadir a terra. Pelo que Sol voltou de perseguir a Davi, e se foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Depois disto, Davi subiu e ficou nos lugares fortes de Engedi. Ora, quando
quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre as penhas das cabras montesas, e chegou no caminho a uns currais de ovelhas, onde havia uma caverna, e Saul entrou nela para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então Davi se levantou, e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras Davi conteve o seio, chegando para se permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna, e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então disse Davi a Saul: por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Eis que os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, pois eu disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, pois cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Considera e vê que não há na minha mão nem mal nem transgressão alguma, e que não pequei contra ti, ainda que tu andes à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. A minha mão, porém, não será contra ti, como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade. A minha mão, porém, não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel a quem perseguiste, a um cão morto, a uma pulga. Seja, pois, o Senhor juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e advogue a minha causa, e me livre da tua mão. Acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, perguntou Saul: e esta tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a voz e chorou, e disse a Davi: tu és mais justo do que eu, pois me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal, e tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo. Por isso que, havendo-me o Senhor entregado na tua mão, não me mataste, pois, quem há que, encontrando seu inimigo, o deixará ir o seu caminho, ó Senhor, pois, te paguei com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de se firmar na tua mão. Portanto jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem extinguirás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, mas Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Ora, faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o pranteou, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem mau que tinha as suas possessões no Carmelo. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal, e sua mulher chamava-se Abaguil. Era a mulher sensata e formosa. O homem, porém, era duro e maligno nas suas ações, e era da casa de Calebe. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou-lhe 10 mancebos, dizendo-lhes: subi ao Carmelo, e de Nabal e perguntai, em meu nome, como está? Assim lhe direis: paz seja contigo, e com a tua casa, e com tudo que tens. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens acabam de estar conosco, agravo nenhum lhes fizemos,
nem lhes desapareceu coisa alguma por todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão, que achem, portanto, os teus servos graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, falaram a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, e se calaram. Ao que Nabal respondeu aos servos de Davi, e disse, quem é Davi, e quem o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e os daria a homens que não sei de onde vêm. Então os mancebos de Davi se puseram a caminho e, voltando, vieram anunciar-lhe todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e Davi também cingiu a sua, e subiram após Davi cerca de 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Um dentre os mancebos, porém, o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, e ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos desapareceu por todo o tempo em que convivemos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou, e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos secos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus mancebos, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Porém não o declarou a Nabal, seu marido, e quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito, na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, de sorte que nada lhe faltou de tudo quanto lhe pertencia, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus a Davi, e outro tanto, se eu deixar até o amanhecer, de tudo que pertence a Nabal, um só varão. Vendo, pois, a Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se à terra, e, prostrada a seus pés, lhe disse, Senhor meu, minha seja a iniquidade, deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva, rogo-te, meu senhor, que não faças caso deste homem de Belial, a saber, Nabal, porque tal é ele qual é o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, mas eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, porquanto o Senhor te impediu de derramares sangue, e de te vingares com a tua própria mão. Sejam agora como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer o mal contra o meu senhor. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe a meu senhor. Seja ele dado aos mancebos que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a transgressão da tua serva, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Pois meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se achará mal em ti por todos os teus dias. Se alguém se levantar para te perseguir, e para buscar a tua vida, então a vida de meu senhor será dada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do côncavo de uma funda, quando o Senhor tiver feito para com o meu senhor conforme todo o bem que já tens dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel. Então, meu senhor, não terás no coração esta tristeza nem este remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver se vingado o meu senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu senhor,
Lembra-te então da tua serva. Ao que Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue, e de vingar-me pela minha própria mão, pois, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel que me impediu de te fazer mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã nem mesmo um menino. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe tinha trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vê que dei ouvidos à tua voz, e aceitei a tua face. Ora, quando Abigail voltou para Nabal, eis que ele fazia em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender nada daquilo, nem pouco nem muito, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas, de modo que o seu coração desfaleceu, e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Quando Davi ouviu que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta que recebi de Nabal, e deteve do mal a seu servo, fazendo cair a maldade de Nabal sobre a sua cabeça. Depois mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por mulher. Vindo, pois, os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos mandou a ti, para te tomarmos por sua mulher. Ao que ela se levantou, e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos de meu senhor. Então Abigail se apressou e, levantando-se, montou num jumento, e levando as 5 moças que lhe assistiam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi tomou também a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, pois só lhe tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Ora, vieram os Zefeus a Sol, a Gibeá, dizendo: Não está Davi se escondendo no outeiro de Aquila, defronte de Jezimon. Então Sol se levantou, e desceu ao deserto de Zif, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel, para buscar a Davi no deserto de Zif, e acampou-se Sol no outeiro de Aquila, defronte de Jezimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e percebendo que Sol vinha após ele ao deserto, enviou espias, e certificou-se de que Sol tinha chegado. Então Davi levantou-se e foi ao lugar onde Sol se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se deitavam Sol e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército, e Sol estava deitado dentro do acampamento, e o povo estava acampado ao redor dele. Então Davi, dirigindo-se a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, perguntou: Quem descerá comigo a Sol, ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Sol estava deitado, dormindo dentro do acampamento, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo na terra, com a lança, de um só golpe, não o ferirei segunda vez. Mas Davi respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor, e ficar inocente? Disse mais Davi: Como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor, porém, me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira, e a bilha d'água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Sol, e eles se foram. Ninguém houve que eu visse, nem que eu soubesse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo,
pois da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Então Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi bradou ao povo, e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu? Quebradas ao rei. Ao que disse Davi a Abner: Não és tu um homem e quem há em Israel como tu? Porque, então, não guardaste o rei, teu senhor, porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor? Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, porque não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei, e a bilha d'água que estava à sua cabeceira. Sol reconheceu a voz de Davi, e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: É minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Porque o meu senhor persegue tanto o seu servo que fiz eu, e que maldade se acha na minha mão. Ouve pois agora, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não caia o meu sangue em terra fora da presença do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem perseguiu uma perdiz nos montes. Então disse Sol: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eis que procedi como um louco, e errei grandissimamente. Davi então respondeu, e disse: Eis aqui a lança, ó rei, venha cá um dos mancebos, e leve-a, ó Senhor. Porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, mas eu não quis estender a mão contra o ungido do Senhor. E assim como foi a tua vida hoje preciosa aos meus olhos, seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor, e livre-me ele de toda a tribulação. Então Sol disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também certamente prevalecerás. Então Davi se foi no seu caminho e Sol voltou para o seu lugar. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, perecerei ainda algum dia pela mão de Sol. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus, para que Sol perca a esperança de mim, e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou, com os 600 homens que com ele estavam, para Aquis, filho de Maogue, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, e Davi com as suas 2 mulheres, Ainoam, a Jezreelita, e Abaguele, que fora a mulher de Nabal, o Carmelita. Ora, sendo Sol avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, que se me dê lugar numa das cidades do país, para que eu ali habite, pois, porque haveria o teu servo de habitar contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje. E o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Ora, Davi e os seus homens subiam e davam sobre os Gesuritas, e os Girzitas, e os Amalequitas, pois, desde tempos remotos, eram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, não deixando com vida nem homem nem mulher. E, tomando ovelhas, bois, jumentos, camelos e vestuários, voltava, e vinha a Aquis. E quando Aquis perguntava: Sobre que parte fizestes incursão hoje? Davi respondia: Sobre o Negebe de Judá, ou, sobre o Negebe dos Jerameelitas, ou, sobre o Negebe dos Queneus. E Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazê-los a Gate, pois dizia: Para que porventura não nos denunciem, dizendo:
Assim fez Davi, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis, pois, confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Naqueles dias ajuntaram os filisteus os seus exércitos para a guerra, para pelejarem contra Israel. Disse Aquis a Davi: sabe de certo que sairás comigo ao arraial, tu e os teus homens? Respondeu Davi a Aquis: assim saberás o que o teu servo há de fazer. E disse Aquis a Davi: por isso te farei para sempre guarda da minha pessoa. Ora, Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade, e Sol tinha desterrado os necromantes e os adivinhos. Ajuntando-se, pois, os filisteus, vieram acampar-se em Islém. Sol ajuntou também todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Sol o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, pelo que consultou Sol ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Sol aos seus servos: buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Então Sol se disfarçou, vestindo outros trajes, e foi ele com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Sol: peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser. A mulher lhe respondeu: tu bem sabes o que Sol fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos. Porque, então, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer. Sol, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então lhe perguntou: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e falou a Sol, dizendo: por que me enganaste, pois tu mesmo és Sol? Ao que o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher respondeu a Sol: vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Sol que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra, e lhe fez reverência. Samuel disse a Sol: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Sol: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti, e se tem feito teu inimigo? O Senhor te fez como por meu intermédio te disse, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão, e o deu ao teu próximo, a Davi. Porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto, e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. Imediatamente Sol caiu estendido por terra, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e não houve força nele, porque nada havia comido todo aquele dia e toda aquela noite. Então a mulher se aproximou de Sol, vendo que estava tão perturbado. Disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, pôs a minha vida na minha mão, dando ouvidos às palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças quando te puseres a caminho. Ele, porém, recusou, dizendo: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e ele deu ouvidos à sua voz, e levantando-se do chão, sentou-se na cama. Ora, a mulher tinha em casa um bezerro cevado,
Apressou-se, pois, e o degolou, também tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ázimos. Então pôs tudo diante de Sol e de seus servos, e eles comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite.